Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas duas últimas aulas a gente trabalhou com as formas de adição. Então, demonstramos o seno da soma, né, o seno de alfa mais beta, né? É bom lembrar. Seno da soma de dois arcos é seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. E dessa relação, a gente chegou no seno da diferença de dois arcos, seno de alfa menos beta, que é seno alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa. Então, a gente chegou nessas duas relações nas nossas duas últimas aulas, certo? Bom, então o nosso objetivo hoje é chegar no cosseno da soma, ou seja, chegar no cosseno de alfa mais beta. Só que a gente deduzir a fórmula do cosseno de alfa mais beta, que vai derivar disso daqui, vamos observar algumas coisas, vamos relembrar algumas coisas, na verdade. Então, observa aqui esse triângulo retângulo. Então, digamos que os catetos desse triângulo tenham medidas A e B, e a hipotenusa desse triângulo tem a medida C, certo? Então, se eu chamo esse ângulo aqui de θ, como a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, então esse ângulo aqui, ele tem medida 90 menos θ, certo? Bom, e aí observando, né, o que nós temos? Né? Nós temos que o seno de θ, ele é igual a A sobre C, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que essa razão A sobre C também é quem? Também é o cosseno de 90 menos θ, certo? Razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, da mesma forma, olhando para esse triângulo, nós temos que o cosseno de θ ele é igual a B sobre C. Por quê? Porque a razão do cateto é adjacente sobre a hipotenusa. Só que essa razão B sobre C também é quem? Também é o seno de 90 menos θ. Certo? Então, a gente já havia visto isso em aulas anteriores, né, lá no início do estudo de trigonometria, a gente já havia chegado nessas relações. Bom, é fato que isso vale para os ângulos agudos, né? Então, é fato que isso vale para o θ agudo e o 90 menos θ vai ser agudo também. O que eu quero dizer com isso? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento e vice-versa, certo? Bom, só que isso vale para qualquer arco. Então, observa o seguinte, eu tenho o seno de 90 menos θ. Certo? Então, utilizando essa relação aqui, isso aqui vai ficar como? Seno de 90 cosseno θ menos seno θ cosseno de 90. Bom, mas e aí? E aí que o seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0. Então, de fato, nós temos que o seno de 90 menos θ, ele é igual ao cosseno de θ, certo? Ou seja, então, de fato, isso aqui vale para qualquer arco, né? O seno de 90 menos θ ser igual ao cosseno de θ. Tá, mas e o cosseno de 90 menos θ ser igual ao seno de θ? Será que isso vale também? De fato, sim, né? E para chegar nisso, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou chamar esse 90 menos θ de gama. Quando eu chamo 90 menos θ de gama, o meu θ ele vira o quê? O meu θ ele vira 90 menos gama. E disso, nós temos então o quê? Que o seno de gama
ele é igual ao cosseno de 90 menos gama. Então, repare que essa igualdade é equivalente a essa, né? Basta que você faça uma pequena mudança de variável. Então, é fato que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento e o cosseno dele é igual ao seno do seu complemento, certo? Isso vale para para qualquer arco que você tome. Isso é sempre verdade, né? Então, utilizando essa relação e esse resultado, é que a gente vai chegar no cosseno da soma, ou seja, no cosseno de alfa mais beta, que é o que a gente vai ver agora. Bem, então o nosso objetivo é chegar no cosseno de alfa mais beta, certo? Bom, mas pelo que a gente acabou de ver, a gente tem que o cosseno de alfa mais beta, ele é igual ao seno de 90 menos alfa mais beta, certo? Bom, e isso a gente pode reescrever como o seno de 90 menos alfa menos beta. Ou seja, então a gente chegou no seno da diferença. Então esse seno da diferença, ele vai ficar como? Ele vai ficar o seno de 90 menos alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de beta vezes o cosseno de 90 menos alfa. Mas, como a gente já viu, esse seno de 90 menos alfa, ele é igual ao cosseno de alfa. Enquanto que esse cosseno de 90 menos alfa, ele é igual ao seno de alfa. Então, moral da história. Moral da história é que o cosseno de alfa mais beta, ele é igual ao cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Então, está aqui o cosseno da soma de dois arcos. Então, para você calcular o cosseno de alfa mais beta, esse cosseno ele é igual ao cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Certo? Bom, então, um exemplo em que a gente usa essa relação, exemplo clássico, é para calcular o cosseno de 75. Certo? Bom, qual tem sido a ideia para resolver, né, os exemplos anteriores? É escrever esse arco como a soma de dois arcos, ou a diferença, no caso aqui eu vou usar como uma soma, porque eu tenho a soma. Se fosse a diferença, eu tentaria escrever como uma diferença. Então, a ideia é reescrever esse arco como uma soma de dois arcos que a gente conhece o seno e o cosseno. Bom, não por coincidência, esse 75 a gente pode reescrever como 70 mais 45. Então, ficamos aí com o cosseno de uma soma. Então, esse cosseno da soma vai ficar como? Cosseno de 30, cosseno de 45, menos o seno de 30 vezes o seno de 45. Então, isso vai ficar igual a quê? Bom, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2.
cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, então nós temos que o cosseno de 75, ele vai ficar igual a quem? Raiz de 3 sobre 2 vezes a raiz de 2 sobre 2 dá a raiz de 6 sobre 4. 1 sobre 2 vezes a raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2 sobre 4. Então, o que a gente concluiu é que o cosseno de 75 ele é igual a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. De fato, se você assistiu à nossa aula anterior, se você lembra da nossa aula anterior, para chegar no cosseno de 75, eu nem precisaria usar isso aqui, né? Por quê? Porque a gente calculou o seno de 15. E como 15 ele é o complemento de 75, então, só com a primeira parte da aula de hoje, você já poderia concluir que o cosseno de 75 seria igual a isso. Porque como 15 mais 75 é igual a 90, então o seno de 15 é igual ao cosseno de 75 e vice-versa. Então, você já saberia que o cosseno de 75 é igual a esse cara. É igual a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Mas caso você não lembrasse disso, você, claro, não há mal nenhum em você usar essa relação que a gente acabou de encontrar, né, que é sempre bom lembrar, vale para quaisquer arcos alfa e beta, tá certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai obter a relação que permite encontrar o cosseno de alfa menos beta, ou seja, o cosseno da diferença entre dois arcos, certo? Então, até lá.